Após o governo Trump afundar mais uma embarcação na região do Caribe, Venezuela pede investigações contra o país, realiza exercícios militares na região do Caribe e anuncia que militares estão treinando civis para se mobilizar contra o exército americano. A guerra Estados Unidos e Venezuela parece cada vez mais próxima. Falar um pouquinho também sobre o cyberataque que rolou contra alguns dos principais aeroportos do continente europeu, entender exatamente o que está rolando, enquanto a Estônia divulga qual foi a rota que os 3 caças russos fizeram no espaço aéreo da Estônia, que é um país da OTAN, que assim como Romênia, Polônia, dentre outros, tiveram seu espaço territorial violado. E isso passa a impressão que a OTAN está sendo covarde, leniente com as atitudes do Putin. Será, galera, que a Rússia está vencendo essa guerra híbrida e mostrando uma covardia da OTAN? Falar também de Kate Kellogg, que é o representante dos Estados Unidos, que fala palavras fortíssimas contra o Putin, alegando que ele é mau, um agente da KGB, que vai perder uma guerra nuclear contra os Estados Unidos, e falando que o mundo livre, o mundo ocidental, tem que combater os russos. Vai lembrar que Zelensky tem reunião marcada com Trump para a Assembleia da ONU e também pediu uma reunião com Lula. O que será que vai ser discutido, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bem atenção que eu tenho uma mega oportunidade para você por tempo limitado. Para quem é velho de guerra sabe que eu sou parceiro da Nômade, parceiraça aqui, galera, do canal, e a minha conta internacional, usada por mais de 3 milhões de brasileiros, inclusive eu, que sou um deles, extremamente satisfeitos, e recentemente nas minhas viagens internacionais, que era simples demais, tá? E tá oferecendo para você uma oportunidade que nem eu tive, tá? Sendo sincero aqui, que é a possibilidade de você comprar os seus dólares. Nesse momento que tá com uma baixa do valor no mercado, cara, não faço recomendação de compra, claro, né? Mas 5,30, 5,29, 5,28, se você comparar com o passado recente, é um dólar com valor atrativo para compra, na minha opinião, na recomendação, e você pode comprar eles sem encargos. Usando o cupom PROFRICARDO0, você tem acesso até 5,5% de cashback nas suas compras, que correspondem às taxas cobradas em encargos, taxas. Cara, qualquer casa de conversão que você for fazer, tá? Pode reparar que tem o valor ali do dólar, eles vão cobrar uma taxinha a mais, taxinha aqui, taxinha ali. Na Nômade, se você fizer seguir as regrinhas que eu tô colocando para vocês, tá? A conversão é até 15 dias, valor limitado a $1.000 de compra, você tem 5,5% de cashback, ou seja, todas as taxas são devolvidas para você. Você compra o dólar sem taxas. Não perde essa oportunidade, tá? Para ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, aceita em mais de 180 países e ainda com vários benefícios, como por exemplo, né, o aplicativo da Nômade, facilidade em serviços prestados, como aluguel, por exemplo, de carros, outros serviços do aplicativo, tem acesso ao cartão, por exemplo, Nômade Explorer, que é o cartão que eu uso, que te dá cashback dolarizado, a oportunidade de frequentar o Nômade Lounge, por exemplo, que é a sala VIP da Nômade em suas viagens internacionais. Cara, é só benefício, tá? Não perde a oportunidade, link na descrição ou QR Code na tela para vocês. Prof. Ricardo 0 e compre os seus dólares sem encargos, sem taxas. Galera, de verdade, oportunidade única, hein? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o governo Trump, ontem à noite, ele anunciou mais uma vez que os Estados Unidos afundaram uma embarcação, alegando que essa embarcação tinha ali 3 pessoas que morreram, que faziam parte, que eram narcotraficantes, que estavam levando ali drogas da América Latina em direção muito possivelmente aos Estados Unidos. A gente sabe que os americanos deslocaram equipamentos militares para a região do Caribe e como eu já trouxe para vocês. Professor, entendi. Os equipamentos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão afundando embarcações que estão ali negociando entorpecentes. Cara, para, né? Os Estados Unidos vão deslocar equipamentos militares dessa proporção para afundar a embarcação com 3 pessoas que está fazendo ali... Para, né, galera? Alguma coisa maior deve estar sendo preparada. Eu até falei para vocês que essa coisa maior pode ser ou uma invasão à Venezuela de fato, até porque a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, já falou que o Nicolás Maduro não é um presidente oficial da Venezuela, não reconhece a Venezuela quanto Estado, já que o Nicolás Maduro não é um governante oficial, não reconhecido, e reconhece o Nicolás Maduro como um fugitivo, o líder do cartel Los Soles, ou seja, atacar a Venezuela não seria uma coisa antiética, segundo, claro, os princípios dos Estados Unidos. Mas também pode ser não exatamente uma invasão militar, mas uma pressão
para que isso cause um incômodo na Venezuela, isso abre a possibilidade de uma troca de governo e a oposição angariar o voto popular ou anseio popular e pedir por maiores mudanças. Ou seja, só a presença de embarcações militares próximas da Venezuela faria uma espécie de conflito social e a possível troca de governo. Fato é, galera, que há preocupações com o governo venezuelano. Isso é fato, né? Pois bem, a Venezuela se pronunciou e anunciou que, na verdade, o que está acontecendo não é nem uma luta contra o narco, enfim, é uma pressão política, é uma interferência latino-americana. A gente teve, por exemplo, o Tarek Saab, que é um representante da Venezuela, alegando que o uso de mísseis e armas nucleares para assassinar em série pescadores indefesos em uma pequena lancha são crimes contra a humanidade e devem ser investigados pela ONU. A narrativa que a Venezuela está colocando é que esses ataques americanos, na verdade, não são comprovadamente contra narcotráfico, enfim, né, sabe o que eu estou falando, e podem ser contra civis, contra pescadores, para amedrontar a Venezuela, e pede por maiores investigações e maiores ações da ONU contra os Estados Unidos. O Ivan Gil, por exemplo, que lidera as relações exteriores, falou que os próprios oficiais dos Estados Unidos asseguram que essas ações resultaram em assassinato de civis, mas eles, na verdade, têm a intenção de semear terror em nossos pescadores e nosso povo. É fundamental que se respeite a soberania da Venezuela e também do Caribe. Dentro de toda essa confusão dessas ameaças militares, o Nicolás Maduro está mobilizando as suas forças, as forças armadas bolivarianas, ou seja, o exército do país, para ensinar, para treinar a população civil a manusear equipamentos militares. Além da convocação da milícia bolivariana, que cada vez ele muda de número, são 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, não dá para saber exatamente, né? Mas que são alguns milhões de civis que estão sendo preparados para a guerra. Agora, as Forças Armadas do país estão junto à população local, ensinando como manusear equipamentos militares para resistir uma ofensiva dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão se preparando para a guerra. O próprio Nicolás Maduro começou a realizar, por exemplo, exercícios militares na ilha de La Orchila, que fica mais ou menos a 65 quilômetros do continente, também como uma forma de retaliação às ofensivas militares dos Estados Unidos no Caribe. Cara, é fato que a gente tem alguns pronunciamentos, vídeos. O Estado americano, por exemplo, compartilhou um vídeo com barulhinho tic-tac, dando a ideia de um relógio, ou seja, a ofensiva contra a Venezuela deve acontecer no futuro próximo. Aparentemente, as coisas estão caminhando para um desfecho de conflito na América Latina. Além disso, galera, tivemos também uma ação, não sabemos exatamente quem, mas de cyberataque que atacou e deixou desfuncional uma série de aeroportos europeus. Aeroportos, por exemplo, Londres, Bruxelas, Berlim, as capitais europeias. Na prática, foi um cyberataque que desativou os sistemas automáticos de check-in dos aeroportos e aí gerou longas filas, esperas, atrasos, ou seja, uma espécie de caos. Professor, quem foi o responsável? É muito cedo, isso acabou de acontecer. É claro que já existem mídias que estão culpando a Rússia e os seus possíveis ataques híbridos. E culpam, né, a Rússia sem exatamente ter prova, mas com sentimentos, vamos colocar assim. Por quê? Porque nos últimos dias a Rússia fez uma série de operações contra países europeus com a própria invasão de espaço aéreo. Uma invasão militar mesmo. Só que, dentro de uma guerra híbrida, não é exatamente apenas o campo de batalha que fala, mas também o corte da comunicação, as sanções econômicas, os bloqueios comerciais, tudo isso faz parte de uma tática de batalha. Ou seja, seria, segundo as mídias europeias, uma forma dos russos testarem como que eles podem deixar combalida a capacidade de comunicação da Europa. E se de fato forem os russos, mais uma vez, é um ataque da Rússia, mesmo que não diretamente, a algum país europeu. Sendo que nos últimos dias tivemos contra a Romênia, contra a Polônia 2 vezes e contra a Estônia. O Estado da Estônia, por exemplo, divulgou essa manhã, ou na noite anterior, né? Um mapa mostrando qual foi o trajeto que os 3 caças fizeram sobrevoando o espaço aéreo da Estônia durante 12 minutos. E por mais que a Ursula von der Leyen tenha colocado, tá vendo, a Rússia está provocando, olha como a OTAN ela consegue responder rapidamente, cara, vamos ser sinceros? Houve a interceptação dos caças russos depois de 12 minutos de sobrevoo do espaço aéreo. Eu sei que 12 minutos para eu e você, Aline, que a gente não tá no nível militar e tal,
Ah, professor, rapidinho, né? Pô, 15 minutinhos, tal. Pô, 12 é muita coisa, muita coisa. Eu trago para vocês, por exemplo, em 2015, em meio a toda aquela tensão entre Síria, Turquia, a Rússia à época, né, o Putin, apoiando Bashar al-Assad, a região de Idlib, por exemplo, próximo ali da Turquia, houve caças russos que estavam sobrevoando aquele espaço aéreo, e o caça russo, segundo a Turquia, invadiu o espaço aéreo da Turquia. E lembrando, galera, que Turquia e Rússia não são necessariamente inimigos geopolíticos, é uma relação conturbada entre os dois. A Turquia é membro da OTAN, tal, mas não são inimigos geopolíticos. A Turquia derrubou um caça russo depois de 17 segundos. 17 segundos. Isso porque a Rússia fala que, na verdade, desde 2015, tá? Que não sobrevoou o espaço aéreo da Turquia, que ainda estava no espaço aéreo da Síria. Isso sim é uma resposta rápida. E lembrando que o caça foi até derrubado. O Putin falou que ele ficou insatisfeito, que foi uma facada nas costas, mas convenhamos que nada de muito grave aconteceu contra a Turquia. A OTAN está falando que foi uma resposta rápida e eficiente. 12 minutos sem ter de fato derrubado os caças ou interceptado esses caças? Cara, de novo, eu particularmente não acho uma resposta exatamente eficiente da OTAN. Então isso pode passar a imagem que a Rússia está vencendo. Vencendo no sentido que provocações são feitas com drones, com caças, com guerras híbridas, com cyberataques, e a Europa não está fazendo nada, ou pelo menos não atitudes tão severas. Ah, professor, a Estônia convocou o artigo 4º da Constituição da OTAN, houve consultas, a Operação Sentinela Oriental, por exemplo, feito pela Polônia, reforço ali das posições militares. Beleza. E de mais efetivo, entende? Nada foi feito. Nada, pelo menos, mais contundente, vamos colocar assim, contra os russos. Eu diria que até o próprio Trump, tá? Quando, por exemplo, foi perguntado para o Trump, você viu que 3 caças russos sobrevoaram o espaço aéreo da Estônia? Ele falou assim, eu vi, eu não fiquei nada satisfeito, eu vou esperar um briefing chegar até mim para ver o que a gente vai fazer. Também, galera, se deixar por aí, dos dois lados, tá? Eu já trouxe para vocês em vídeos passados que o Putin também. Eu lembro que no começo o Putin falava, lembra? Olha, qualquer interferência na nossa operação militar especial na Ucrânia significa que o país vai sofrer a retaliação nuclear, vai ser a linha vermelha. Aí os europeus começaram a mandar recursos, depois mandaram equipamentos, depois mandaram tanques, agora estão discutindo até militares e a Rússia não fez nada. É a corda esticando. E aí, pessoal, para que lado vai romper primeiro, hein? Deixa aí nos comentários. Se a gente tem uma certa leniência, vamos colocar assim, ou talvez até covardia, segundo alguns analistas da OTAN, em não responder à Rússia, não é pela vontade de Kate Kellogg. Quando os Estados Unidos colocaram mediadores para tentar apaziguar a situação entre Rússia e Ucrânia, 2 foram os principais, o Kate Kellogg, general dos Estados Unidos, e o Steve Witkoff. O Steve Witkoff com muito melhor relacionamento com o Putin e o Kate Kellogg com muito melhor relacionamento com a Ucrânia. E o Kate Kellogg, que é um dos responsáveis, deu uma entrevista bem completa ali para o The Telegraph, mídia europeia, analisando como que está a situação da guerra. E olha, galera, palavras fortes foram ditas, hein? Ele falou, por exemplo, que o Trump, todo mundo acha que ele é um pouco mais leniente, um pouco mais calmo, mas que às 4 paredes ele é muito mais contundente, muito mais agressivo com o Putin do que exatamente nas declarações públicas, porque ele está tentando trazer a paz para a região. Palavras do Kate Kellogg, claro. Falou, por exemplo, que o Putin é um grande manipulador, até porque é um ex-agente da KGB, mas que os Estados Unidos sabem que o único jeito de combater a Rússia é com força. Que o Putin, ele sempre tentou se mostrar amigo, o Trump acreditava que as relações pessoais entre os dois poderiam apaziguar a situação, mas que o Putin sempre enganou o governador, né, o presidente, aliás, dos Estados Unidos. Falou, por exemplo, que o que o Putin quer é reconstruir o Império Russo, e até por isso os Estados Unidos não podem ceder 1 centímetro, porque senão ele vai querer 1 quilômetro a partir desse centímetro, e comparou, claro, né, isso é quase uma retórica de sempre, né, desses analistas militares, comparou com o bigodinho austríaco, sabe o que eu tô falando, alegando que em 1938 ele queria somente ali os Sudetos, depois a Renânia, depois a Polônia, e a gente sabe como que terminou em 1939 até 1945. Ele até falou que a história não se repete, mas a história rima, e o Putin está tendo atitudes muito parecidas, ou seja, se a gente ceder alguns territórios para ele, ele vai querer dominar ainda mais territórios.
falou que o Putin está completamente iludido achando que está vencendo e que ele tem a certeza que é uma luta entre o bem e o mal e que o Putin é o cara mau e que se a Ucrânia resistir, os Estados Unidos saberá que está lutando pela causa certa. Professor, com essas declarações, então, você acha que os Estados Unidos estão se mobilizando em favor da Ucrânia? Vamos ser sinceros, quem manda de fato é o Trump. Quando você analisa esse tipo de declaração, fala assim, pô, então os Estados Unidos está bem para a Ucrânia, né? Vai analisar a declaração do Steve Witkoff, vai analisar as declarações do Trump, que muda semana após semana. Cara, não dá para saber exatamente qual que é o posicionamento americano. O que a gente sabe é que na Assembleia da ONU, que vai rolar na semana que vem, o Zelensky está se mobilizando, vai fazer uma reunião com o Trump e, surpreendentemente, pediu também uma reunião com o Brasil, que ainda não respondeu se aceita ou não a reunião Lula e Zelensky. O que será que o Zelensky quer, hein, galera, com o Brasil? Lembrando que o Brasil é membro dos BRICS, é um dos principais representantes do Sul Global e estava tentando fazer aquele alinhamento do Grupo pela Paz, os Amigos pela Paz, né, junto com os chineses, mas convenhamos, nunca foi para frente. Será que o Zelensky tem alguma proposta para o Lula? Deixe aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.